Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Nesse momento, o nosso bom Deus esteja abençoando a tua vida, a vida da tua família de uma maneira poderosa. Nesse momento que nós passamos aqui meditando na palavra de Deus, que nós possamos ser edificados por meio da sua santa palavra. Nesse momento eu quero cumprimentar a cada amigo, a cada irmão, aos meus alunos, a todos aqueles que estejam acompanhando o nosso trabalho, que Deus possa estar abençoando a sua vida, a vida da sua família, de uma maneira poderosa. Hoje estarei postando um comentário de mais uma das nossas lições da CPAD, a segunda lição desse segundo trimestre, aí de 2022, de 10 de abril de 2022. Essa lição ela tem como título Sal da Terra e Luz do Mundo. É um tema maravilhoso que eu espero em Deus podermos aí meditar um pouco nesse tema. Texto esse que ele aparece ali no rol dos sermões ali do monte ou da montanha, que ocupam ali os capítulos 5, 6 e 7 do livro do Evangelho segundo Mateus. E ali após Jesus falar sobre as bem-aventuranças, ele então traz esse ensinamento usando a metáfora aí do sal e da luz, mostrando o cristão com o compromisso diante de Deus e com a sociedade de ser o sal da terra e a luz do mundo. Portanto, esse é o tema da lição, sal da terra, luz do mundo. O textuário da nossa lição, ele está no livro de Mateus, capítulo 5, verso 13 e 14, fragmento desses dois versos, que eles vão reaparecer na leitura bíblica em classe. Portanto, vou apenas lê-lo nesse momento. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não vou comentar porque logo mais estaremos fazendo um comentário aí na leitura bíblica em classe. A verdade prática da nossa lição nos informa o seguinte: a influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Eu acho aqui muito importante essa verdade que deve ser posta em prática, porque aqui no primeiro momento, primeiro período desse parágrafo, nos afirma que a influência dos cristãos na sociedade é inevitável, ou seja, o verdadeiro cristão não tem como ele esconder a sua luz, não tem como ele esconder a sua identidade, não tem como o mundo não ser influenciado, não sentir a influência de um verdadeiro cristão. Não estou falando de religiosos, não estou falando de crentes, não estou falando de evangélicos, não necessariamente isso. É claro que lá no meio lá no grupo chamado evangélico, cristãos, etc., existem, é claro, pessoas que verdadeiramente são servos de Deus, são igreja de Cristo. Mas nós não podemos confundir a igreja de Cristo com necessariamente uma religião, mesmo sendo ela com o nome de evangélica ou cristão. É claro, nós sabemos que no meio evangélico existem muitos que verdadeiramente são cristãos, mas não podemos tomar a religião no sentido geral como sendo a Igreja de Cristo, mesmo porque a Igreja de Cristo ela é um organismo vivo, é invisível, é o corpo universal de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Bem, então aqui nesse primeiro momento da verdade prática apresenta que é inevitável a Igreja de Cristo, o verdadeiro cristão, não influenciar a sociedade. E aí no segundo período nos apresenta o seguinte: do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Ou seja, não há como um verdadeiro cristão ele ser ignorado, a sua presença, não só enquanto pessoa, mas enquanto influenciador. É impossível o verdadeiro cristão ele não ser percebido, ele não ser notado, ele não causar diferença no meio no qual ele está inserido. Então isso é uma responsabilidade muito grande para os verdadeiros cristãos, aqueles que foram chamados por Cristo para serem sal da terra e para serem luz do mundo. Aí o texto bíblico
que nós lemos, ele está, como falei, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 3 ao 16. Mas antes é interessante nós observarmos, como falei, que esse texto está inserido no rol aí de sermões, conhecido como sermões aí do monte ou da montanha, mas o mais correto seria sermão do monte, porque esse sermão ele foi pronunciado por Cristo ali nas proximidades de Cafarnaum, de um monte próximo a Cafarnaum, portanto seria mais o sermão do monte. E eu gosto sempre de, ao meditar na verdade no sermão do monte como um todo, esses 3 capítulos, o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, eu gosto sempre de fazer uma leitura inversa daquilo que aparentemente o texto está mostrando, porque numa leitura mais assim superficial. Quando falamos do sermão do monte, é claro que o monte ali é no sentido mesmo físico, eram montes de fato, mas alguém pode tomar aí o monte como uma metáfora de estar no lugar alto e pode fazer esse tipo de leitura e de viagens. Mas eu quero dizer que de fato o monte dentro da Bíblia também ele tem uma metáfora bastante interessante, que o monte fala da questão das alturas. O monte, a montanha, é o lugar onde em certa medida, em termos físicos, estamos mais perto do céu, o céu no sentido físico. E há toda uma metáfora de subir ao monte, como subir à presença de Deus, etc, etc. Porém, nós vamos observar que se tomarmos o monte como uma metáfora também, é claro que o monte lá era uma questão física, mas eu quero fazer uma alusão ao monte no aspecto metafórico, que de fato, e contrastando a ideia do monte, é que de fato o sermão do monte, ele é um sermão que leva o cristão a primeiro descer ao vale da humildade, ao vale da busca do caráter de Cristo, do esvaziamento de si mesmo para poder ser exaltado em Cristo. Então, o Sermão do Monte, ele, apesar de ter sido pregado no monte, ou na proximidade de um monte, ele de fato, em termos espirituais, ele mostra ao cristão a necessidade de primeiro descer ao vale, por meio da humildade, da pobreza de espírito, da mansidão, do choro, do quebrantamento, da sede de justiça, etc., como forma desta pessoa ela ser elevada em Cristo, ela viver na total dependência de Cristo. Essa é uma leve observação que eu gostaria de estar fazendo. Bem, então o texto da leitura bíblica em classe, ele vai apresentar o seguinte: Jesus então, vendo os seus discípulos e também a multidão que estava ali próximo ao monte, certamente ouviu a sua mensagem, ele vai trazer esse recado, ele vai trazer essa mensagem para os seus discípulos, dizendo: olha, vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E aí no verso 14, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esse é um texto, eu inclusive já preguei recentemente sobre esse texto na igreja da qual faço parte, e é um texto que eu gosto sempre de meditar, porque de fato o Evangelho de Mateus, aí no capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7, mais especificamente falando, esses 3 capítulos, eles de fato eles são considerados, e eu também assim penso, como sendo, como contendo a teologia de Cristo, como contendo a moral, a ética cristã para toda a igreja. E esse texto, de fato, ele traz ensinamentos que mostram, de fato,
qual é a identidade, ou qual deve ser, ou deva ser, a identidade daqueles que verdadeiramente são servos de Cristo, são igreja de Cristo. Então nós vamos aprender aí, nesse sermão aí do monte, quais são os valores, a ética cristã, aquilo que nós devemos defender e não apenas defender, mas colocar em prática como um desafio, como a nossa meta de vida, enquanto cristãos, enquanto extensão do reino de Deus, enquanto corpo de Cristo. E aí esses dois elementos são tomados aí, dois elementos no aspecto metafórico, que é o sal e a luz. Eles são tomados exatamente para exemplificar qual é a função, qual deve ser o valor, qual deve ser a atitude do cristão no mundo no qual ele está inserido, e ele foi chamado para poder propagar, manifestar Deus através da sua vida, através da sua postura. Portanto, aí sal e luz tem um sentido metafórico, porém, tal sentido, como toda metáfora, ela parte de um ensinamento, de um princípio, de algo que tem semelhança com aquilo que está sendo apresentado. E aí no início do texto, quando é colocado vós sois o sal da terra, temos aí em primeiro momento aí a figura do sal da terra. E o que seria, por que essa expressão sal, referindo-se à igreja? É importante nós observarmos que Jesus, durante os seus ensinamentos, ele sempre apresentou como um ponto de ilustração nos seus ensinamentos, nas suas mensagens, ele sempre trouxe elementos do conhecimento, do contato, elementos que todos tinham acesso. Ele fala da água, do pão, aqui no caso da candeia, do óleo, e agora aqui fala do sal e da luz, coisas que todos conheciam, pobres e ricos conheciam, e em certa medida tinham acesso. E agora ele traz aqui dentro desse contexto aqui mais especificamente, falando o sal como sendo uma metáfora aqui do cristão. E é necessário que nós entendamos minimamente a questão do sal dentro do contexto bíblico, na época de Jesus, dentro daquele contexto, qual era o valor do sal. Porque tomar o sal como uma representação da igreja, ou a igreja como uma representação do sal da terra. Aí nós temos que, dentro daquele contexto, segundo alguns estudiosos, o sal era um dos elementos mais valiosos. E segundo estudos, o sal ele está presente na terra desde a sua fundação. E ele já foi usado em sociedades como a Babilônia, o Egito, a China e as civilizações pré-colombianas. Ele foi usado como a principal moeda. Então o sal, dentro desse contexto, ele já foi utilizado como principalmente como moeda para poder comprar, por meio do escambo, comprar outras mercadorias. E aí nós vamos perceber que dentro daquele contexto, especificamente falando, o acesso ao sal, ele não era tão fácil como nós temos na atualidade. O sal, dentro desse contexto aqui que nós estamos falando, para que seja bem contextualizado o texto, por que Jesus coloca o cristão como um sal da terra, o valor do cristão e como era o valor do sal naquele contexto, e como é hoje, não o seu valor monetário, mas o seu valor de utilidade, a gente vai perceber que era algo escasso, o sal, aí a sua importância. E também o sal ele chegou a ter um valor equivalente ao valor do ouro. Por mais incrível que pareça, hoje nós vemos que o sal é um alimento, eu creio que o mais barato do mercado, devido ao tempo o preço que ele tem e a quantidade de dias ou meses que alguém leva para gastar uma saquinha de sal. Portanto, é o elemento mais barato, é o elemento que tem um baixo valor monetário, inclusive até nos supermercados, às vezes é até difícil encontrar, localizar onde está o sal,
porque ele fica em um canto bem mais no fundo, no caso do mercado, etc., num lugar quase que escondido, vamos dizer assim. Mas é importante que a gente tenha esse conhecimento que o sal ele já teve um valor equivalente ao ouro, inclusive ele já foi o pivô de várias guerras na antiguidade, guerras que giravam exatamente pela disputa pelo sal. Também um outro dado que eu julgo muito importante é que as primeiras estradas, segundo alguns estudiosos, as primeiras estradas construídas, elas tinham exatamente como objetivo o escoamento do sal, o transporte do sal. Então essas estradas, as primeiras estradas, elas foram construídas por esse motivo. Agora, só que quando nós trazemos para a realidade, devido aí ao avanço tecnológico, a facilidade aí da extração, por meio da tecnologia, da produção, do refinamento do sal, etc., hoje o sal ele está ao alcance de todos, ele tem um baixo valor financeiro, mas por incrível que pareça, apesar do baixo valor financeiro que o sal tem, ele continua tendo um alto valor quanto à sua utilidade. No tocante a sua função, as suas propriedades e para o que ele pode ser utilizado. Então nós podemos observar que dentre as propriedades e a função do sal, nós observamos que o sal é uma substância vital para a vida dos seres humanos. O sal ele é vital para os seres humanos. O nosso corpo ele possui sais minerais que são regulados aí pelos rins, pela transpiração, inclusive. Então o sal ele faz parte do corpo humano e também ele está envolvido, por exemplo, nas nossas contrações musculares. O sal está envolvido nesse processo, nesse mecanismo. Também na questão dos batimentos cardíacos, o sal ele está envolvido, presente, os impulsos nervosos, inclusive, e outras funções, como a questão da ingestão de proteínas e etc. E a utilidade do sal. O sal ele tem N utilidades. E dentre elas nós podemos citar o sal enquanto conservante, para poder preservar um alimento. Tem-se essa utilidade do sal, que ele vai criar um ambiente que vai ser hostil para a proliferação de alguns micro-organismos que possam entrar em contato, no caso, com o ambiente, esses micro-organismos aí patogênicos, que eles podem exatamente estar destruindo um alimento, uma carne, por exemplo. Então o sal ele é um ambiente hostil que vai inibir o crescimento desses micro-organismos, evitando que o alimento venha a se deteriorar. Então essa é uma das funções do sal, a ideia da conservação do alimento. Do caso da carne, por exemplo, e dentro desse contexto histórico aqui, não havia freezer, geladeira, câmaras frias, e o alimento ele era, vamos dizer assim, conservado com sal. Colocava-se sal em excesso para conservar, por exemplo, a carne. Então o sal ele tem o valor de conservante, ele controla a fermentação. Também um outro valor do sal aí na fabricação do queijo, na panificação. Ele também é antisséptico, é uma outra função do sal, que ele é exatamente utilizado no sentido de inibir que um alimento ele venha a se degradar pelos esses micro-organismos, como nós já falamos, e ele ajuda a combater também infecções. O sal tem esse poder curativo de ajudar a combater infecções no organismo e curá-las, ajudando e protegendo contra, no caso, algo que venha destruir, podemos dizer assim, o alimento. Então são, assim, falando por um alto, algumas propriedades e valor do sal. Também no texto a seguir, nós vamos ver um pouco mais à frente, que o texto fala do cristão como sal da terra, e no verso de número 14, já apresenta também o cristão como luz do mundo. Então, nesse primeiro momento, quero fazer um panorama do valor do sal, nós já vimos aqui, e também ver a questão, por que o cristão como luz do mundo? Qual o valor da luz? Aqui é interessante nós observarmos que a metáfora
da luz na Bíblia, o próprio Deus ele é considerado como a luz do mundo, Jesus é apresentado como luz do mundo, e agora ele entrega à igreja a responsabilidade de ser luz do mundo, enquanto representante de Cristo. E nós vamos observar que a Bíblia fala sobre Deus, sobre Cristo, como o sol da justiça, e a gente pode fazer uma leitura, por exemplo, do grande astro que é o Sol, e também pegar a questão aí desse satélite natural que é a Lua, e fazer essa metáfora, esse paralelo de que de fato a Lua ela reflete o brilho do Sol, ela não tem luz própria, mas ela reflete o brilho do Sol. E Jesus diz que no cristão deve resplandecer a sua luz. Então nós temos que ser o resplendor da glória de Cristo. Isso mostra que da mesma forma como o Sol, ele reflete os seus raios, a luz na Lua, e ela no caso clareia a noite, nós temos que entender que a igreja como uma lua, ela não tem luz própria, mas ela deve refletir a luz de Deus, a luz de Cristo na humanidade. Então esse é o papel da igreja, de primeiro ser iluminada por Deus, para que ela possa estar apta a iluminar os outros. Isso quer dizer o quê? Que não há nenhum crédito no cristão. O cristão ele não tem luz própria, ele não brilha por conta própria, mas ele só pode causar uma diferença no meio em que ele está, enquanto luz, se ele de fato estiver refletindo a luz de Cristo na sua vida, no seu caráter, na sua maneira de ser. Isso eu acho muito importante e deve ser levado a sério, que se há alguma graça, se há algum brilho em nós, é porque nós recebemos isso de Cristo. É de Deus que nós recebemos o brilho, através do qual nós devemos iluminar o mundo que jaz em trevas. Portanto, aí a luz, ela em termos espirituais, ela aponta para o próprio Deus, e também a luz, ela manifesta a glória de Cristo, o próprio Cristo como a luz do mundo. E Jesus disse, quando ele coloca que vós sois a luz do mundo, mostra a responsabilidade que a igreja tem de poder brilhar, de poder ser luzeiro neste mundo, recebendo de Cristo essa luz. Também é interessante nós observarmos que o próprio Jesus ele diz que aquele que o segue não andará em trevas. Ou seja, se alguém diz ser servo do Senhor, se alguém se diz ser cristão, e ele não consegue iluminar o mundo, o ambiente à sua volta, é necessário que essa pessoa reveja o seu conceito de cristão. Porque aquele que segue a Cristo, ele não anda em trevas. E se ele não anda em trevas, não há como ele esconder a sua luz, como nós veremos nos textos da leitura bíblica em classe. Não há como esconder a luz do cristão. Por quê? Porque se ele está seguindo Cristo, ele vai ser percebido como luz. Ele vai ser percebido pela diferença. Ele vai atrair exatamente pela diferença, porque ele é diferente. Uma coisa que nós podemos observar em relação à questão da luz, nós falamos da propriedade do Sol, vamos falar aqui da propriedade do Sal, agora vamos falar da propriedade da luz, a sua função. A gente observa, por exemplo, que a luz ela é muito importante para que haja vida na Terra. Se não houvesse a luz do Sol, não existiria vida na Terra. Então a luz ela é fundamental para que haja vida na Terra. Essa energia da luz, usando a energia da luz, as plantas, pelo meio, através do processo de fotossíntese, ela produz o seu próprio alimento. Então, as plantas pegam a luz do Sol, pelo processo da fotossíntese, ela transforma essa luz, ela utiliza essa luz para produzir o seu próprio alimento, e essa própria planta ela serve de alimento para o ser humano. Então, a gente mostra aí a importância da luz para que haja vida na Terra. Também a luz, a ideia da economia, a utilidade da luz, economia, um lugar onde existe bastante luz, bastante sol e que tem bastante janelas, é um lugar onde, no caso, ele vai ter economia. Por quê? Porque se há uma luz natural e essa luz ela pode ser aproveitada no ambiente da casa, isso é claro, vai trazer economia na questão da energia. O sol melhora a saúde, temos aí que isso é fundamental nesse contexto mesmo aí de pandemia, e não só nesse contexto, mas a necessidade que o nosso corpo tem
de vitamina D, e o sol é uma fonte de vitamina D, portanto ele traz saúde, melhora a nossa saúde, o nosso bem-estar. Então tudo isso são, vamos dizer assim, propriedades, são benefícios que nós temos do sol. A questão da vitamina D, essa sensação de bem-estar, disposição, a questão da produtividade no dia. Então tudo isso nós vemos como propriedades da luz, e não é por acaso que o cristão ele é chamado também de luz do mundo, não só do sal da terra, mas também como a luz do mundo. Mas voltando ao texto, mais especificamente falando, o texto vai nos apresentar: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então aqui o texto está mostrando que de fato o sal ele tem uma finalidade, e que se o sal ele se torna insípido, se ele perde o seu valor, ele só vai servir para ser lançado fora e ser pisado pelo homem. Porque exatamente porque o sal é o elemento primordial para salgar. Então, se o sal não tem mais sabor, não há como salgar o próprio sal, já que ele perdeu o seu sabor. Então, o sal sem sabor insípido, ele não serve mais para nada, a não ser para ser jogado fora. A gente vai ver, ao estar estudando na lição, também a ideia do sal enquanto conhecimento, etc, etc. Mas nós percebemos aqui exatamente que o sal, ele para ter o seu valor, ter o seu benefício, ele deve estar no lugar onde ele tem que estar, que é exatamente no saleiro. Ele não é para estar escondido em algum canto, ele é para estar no saleiro, para ficar ali exatamente, não é para ficar no saleiro, mas ali só apenas de enfeite. Não se coloca o sal no saleiro para ficar de enfeite, ali parado. Ele é colocado no saleiro para ser usado no alimento, para poder cumprir com a sua função. E nós sabemos que exatamente da mesma forma Cristo nos chamou, mas não nos chamou apenas para ficarmos no saleiro, na igreja, no sentido físico, trancado em quatro paredes. Cristo nos chamou para que nós fôssemos salgar a terra. Então a igreja ela foi chamada para ser sal da terra, não para ficar dentro da sua casa, dentro de quatro paredes, mas é necessário que ela venha dar sabor à vida das pessoas. E o texto deixa bem claro: vós sois o sal da terra. E terra aqui fala exatamente desse contraste entre a igreja que serve a Deus, e terra aqui seria aqueles que de fato não servem a Deus, que não têm temor de Deus e que devem ser alcançados e conservados pela a igreja enquanto sal da terra. Então esse é o sentido que o texto nos coloca. Como também nós temos a responsabilidade de mostrar para as pessoas que o que é ser sal. Ser sal fala exatamente da ideia da nossa utilidade do cristão em assegurar uma boa qualidade de vida para aqueles que precisam de nós. Então essa é a ideia de trazermos uma boa qualidade, uma diferença no lugar onde nós estamos inseridos. É uma das ideias que nós podemos ver em relação a ser sal da terra. Então, assim como o sal, ele também gera sede nas pessoas, é necessário também que nós, através do nosso testemunho, nós possamos atrair as pessoas para terem sede de Deus, para que Deus ele seja buscado através da nossa vida. Agora é necessário que a gente entenda que a ideia de ser o sal da terra, ele vai estar exatamente mostrando, e aqui dentre as várias utilidades do sal, nós podemos destacar aqui pelo menos dois contextos aqui do sal, que é o que mais nós utilizamos, que é exatamente o sal enquanto tempero para dar sabor, e o sal enquanto um conservante, no aspecto de preservar os alimentos. São dois aspectos fundamentais do sal que eu quero destacar aqui, não que ele tenha apenas esses aspectos, e que nós temos que ter cuidado, porque se o sal ele perder esses aspectos, ele vai se tornar exatamente insípido. E o sal insípido, como falei, ele não serve para mais nada. E o que seria esse sal insípido? É bom notar que quando Jesus ele pregava ali para os seus discípulos, ele estava cercado de fariseus, de homens que eram religiosos, que se achavam a nata da sociedade em termos de moral,
de religiosidade, porém eles eram como que um sal insípido. Eles não conseguiam salgar as pessoas, dar sabor à vida da sociedade, dado a religiosidade, ao legalismo que eles viviam, porém que nada acrescentava, nada edificava a sociedade em si. O próprio texto da Bíblia, em outro momento, diz que eles colocavam fardos pesados nas pessoas, mas eles nem sequer tocavam esses fardos com o dedo. Então, esses fariseus, eles eram como um sal insípido, e agora eles também eram confrontados com a mensagem de Jesus, que diz que a igreja, os filhos de Deus, eles têm que se portar como sal da terra. Então, ser sal da terra não tem nada a ver com legalismo, com religiosidade, com a mera aparência, o mero discurso religioso. É bem mais do que isso. Ser sal da terra de fato, viver a verdadeira essência das Escrituras. Então, a verdadeira essência das Escrituras em nossa vida, em primeiro lugar, praticada na nossa vida, que faz com que nós sejamos sal da terra. Nós venhamos a causar uma diferença no ambiente onde nós estamos. Mas também é interessante nós observar que a ideia do sal se torna insípido exatamente por misturar-se com outros elementos. Daí o cristão, ele está nesse mundo, mas ele tem consciência que ele não é desse mundo, que ele não pode se misturar com as coisas deste mundo. Quando eu falo com coisas deste mundo, é com as atitudes pecaminosas do mundo. Nós não podemos sair desse mundo, é nesse mundo que nós estamos e nós fazemos parte da humanidade, e é necessário que nós venhamos a dar nossa parcela de contribuição, né, na sociedade, né, na terra, no sentido da sociedade, através do nosso modo de ser, do nosso caráter, da nossa vida com Deus. E dentro desse contexto bíblico, por exemplo, ali o sal era basicamente, principalmente tirado ali da região do Mar Morto, mas segundo historiadores, ali próximo ali àquela localidade onde tirava o sal, também havia alguns pântanos, algumas lagoas, e quando o sal ele entrava ali em contato, no caso com o cálcio e outras substâncias que eram retiradas nessas localidades, ele perdia o sabor. Ele ficava com um sabor alcalino e ele tornava-se inútil, ele era insípido e não podia mais ser restaurado. Daí a ideia de ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Nós temos uma grande responsabilidade, porque nós estamos neste mundo, mas nós não somos desse mundo no sentido de pertencê-lo quanto às suas práticas, e a Bíblia diz que o nosso reino não é daqui. E nós temos que ter cuidado para que nesse contato com o mundo que jaz em trevas, nós não venhamos a perder o nosso sabor, a misturar com esse mundo a ponto de nos tornarmos insípidos e não servir para nada. Então, enquanto sal da terra, nós temos que ter muito cuidado, porque há uma possibilidade de nós nos misturarmos com as coisas dessa vida, e quantos aí estão misturados com o secularismo, com aí os prazeres dessa vida, com a busca pelos bens dessa vida, e tem perdido a sua característica enquanto sal da terra. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado quanto a isso. Então, qual a nossa responsabilidade? Então, aqui a ideia de ser sal da terra, como já falei, implica aqui o mundo, a humanidade, mais especificamente a humanidade distante de Deus, que ainda precisa ser alcançada por Jesus. Então, a terra aqui são as pessoas que precisam ser alcançadas por Cristo. Então, é necessário que nós exerçamos o papel enquanto cristão para evitar a podridão desse mundo que está de mal a pior, a tendência é piorar, e seria estranho para nós, nós não deveríamos estranhar esse mundo estar de mal a pior, não deveríamos estranhar. O que deve causar-nos estranheza é se esse mundo ele pudesse melhorar sem a presença da igreja, sem a presença de Cristo através da igreja. Isso é que nós deveria nos estranhar, se esse mundo pudesse melhorar sem Cristo. Porém, é necessário que a gente tenha cuidado para que nós venhamos a manter a nossa identidade, exatamente para podermos causar diferença nesse mundo, seja para dar sabor ao mundo, seja para conservá-lo, usando aqui essas duas propriedades do sal. E aí nós temos que, diante dessa realidade, diante dessa questão, nós podemos analisar que a igreja ela foi colocada por Deus na terra com a finalidade de causar uma diferença no mundo, com a finalidade de evitar que esse mundo ele vá de mal a pior.
Nós sabemos que existem instituições divinas estabelecidas por Deus para frear a maldade no mundo, como por exemplo as leis, a questão da família, por exemplo, que está sendo atacada constantemente, o lar cristão, a família segundo o modelo bíblico, é também algo criado por Deus para evitar que esse mundo se perca. E nós vemos aí que boa parte daquilo que está acontecendo na sociedade é exatamente porque os modelos familiares, segundo a luz da Bíblia, eles têm sido atacados e em muitos lugares enfraquecidos. Isso tem trazido um prejuízo muito grande para a sociedade, para as escolas, para as igrejas enquanto organização, para o Estado, no sentido geral. Daí Deus ter levantado, no caso aí, o Estado, as leis, a igreja, exatamente para cumprir essa função, para poder estar barrando o mal, mas dentre os elementos levantados por Deus, como o Estado lá, nós temos aí no caso o terceiro elemento, que é a igreja, é um elemento fundamental. Deus ele age no mundo para preservar em alguns aspectos através do Estado, das leis, sim, através do lar, da família, sim, mas o elemento primordial que tem a função de transformar esse mundo é exatamente a igreja, como sal da terra, porque a ela foi dada essa responsabilidade de ser sal da terra e de ser luz do mundo. Aí compete a cada um de nós estarmos exercendo a nossa função de igreja enquanto sal da terra. Então os verdadeiros cristãos, eles são aqueles que de fato eles devem prezar por ter em si ser sal da terra, ter em si sabor, ter em si essas características para contribuir para este mundo, seja para dar sabor, seja para preservar que esse mundo ele venha de mal a pior. E também nós temos que observar que ser sal da terra é uma responsabilidade muito grande, porque se nós não termos cuidado, se nós nos descuidarmos, com o passar do tempo, nós vamos perceber que nós vamos perdendo as nossas propriedades, as nossas utilidades, se nós formos nos conformando com esse mundo. Daí a necessidade de nós mantermos a nossa vida enquanto sal da terra. Mas também, falando um pouco sobre a luz, o cristão também ele é colocado como luz do mundo, e isso é interessante porque ao mesmo tempo que ele é chamado para ser o sal da terra, e muitas das vezes o sal ele percebe a sua presença através do sabor, mas ele não necessariamente aparece, porque na maioria das vezes quando o sal aparece ele estraga a comida. Daí a sabedoria que deve ter o cristão em ser sal da terra, e que a sua presença seja sentida sem que ele apareça, que ele cresça e que eu diminua, como diz o próprio apóstolo Paulo. Então é necessário que nós tenhamos o cuidado e tenhamos de Deus a sabedoria para ver em quais momentos nós podemos agir como sal só no sentido de dar sabor, que é a maioria das vezes, mas não quer dizer que num outro momento nós precisamos aparecer no sentido de conservar. E aí o sal ele aparece um pouco mais em excesso para conservar a carne, mesmo que depois, quando do seu consumo, o excesso do sal tenha que ser tirado. Mas nós temos que ter a sabedoria da parte de Deus para sabermos ser sal da terra, sabermos nos comportar da maneira ideal, da maneira como Deus quer que nós nos comportemos e de acordo com a necessidade do meio em que nós estamos inseridos. Então você tem que pedir de Deus sabedoria para que quando o Senhor ele quer que você apareça, ou melhor, que a sua presença seja sentida como um sabor, que você assim o faça. Quando você tiver que aparecer como um conservador, para conservar o alimento, por meio da defesa abertamente, publicamente, dos bons valores, dos princípios da palavra de Deus, que você também assim se posicione. Então você tem esse desafio duplo e precisa de uma dupla sabedoria. Quando se apresentar enquanto sabor e enquanto um conservante, a responsabilidade do sal. Mas também em relação à luz, é necessário que nós entendamos que o sal ele pode estar escondido e apenas perceber a sua presença
que é o que mais, na maioria das vezes o sal ele é apenas para ser percebido, seu sabor na comida, mas ele não vai aparecer na maioria das vezes. Só que Jesus aqui ele faz esse contraponto que o cristão ele vai ser o sal da terra, que na maioria das vezes ele não vai aparecer, ele apenas vai ser percebido pelo sabor que ele dá ao ambiente, mas Jesus nos chama também para ser luz do mundo. Isso pode parecer assim meio paradoxal, porque ao mesmo tempo que o crente não pode aparecer, é Cristo que aparece na vida do crente, mas ele não pode aparecer, mas ele também foi chamado para ser luz. E a luz não é para ser escondida, a luz é para aparecer. Só que nesse caso de aparecer, quem vai aparecer também não é nós, mas é a luz de Cristo. Agora, uma diferença é que enquanto o sal, você percebe o sabor do sal, a luz ela tem que, de fato, afastar as trevas. A luz não há como esconder a luz. E o cristão não foi chamado para ter uma luz fraca, mas ele foi chamado para ir brilhando dia após dia, como que um farol baixo e até se tornar um farol alto, porque ele vai sendo brilhando dia após dia até se tornar um dia perfeito. Assim é a luz do justo como a luz da aurora. Então nós temos a responsabilidade de sabermos viver enquanto sal, às vezes de uma maneira mais imperceptível, mas que perceba só o nosso sabor, não que em dado momento nós não devemos salgar, mas enquanto luz nós temos que aparecer. A nossa luz não pode se esconder. Ou seja, o cristão ele não pode viver enclausurado, num caso, num mundo, numa vida só infrutífera, de contemplação, e nada de materializar a sua fé. É necessário que, de fato, a nossa luz ela venha resplandecer no mundo, que nós, de fato, sejamos vistos como luz do mundo. Aí o texto diz, por exemplo, em relação à igreja, que nós somos chamados geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, conforme aí 1 Pedro 2, verso 9. Ou seja, então a nossa responsabilidade é exatamente essa, de viver no mundo, de mostrar para o mundo a nossa luz. Num dado momento vamos aparecer ou vamos ser percebidos enquanto sal, dando sabor a este mundo, em dado momento, de fato, salgando, conservando, mas também nós temos a responsabilidade de estar sempre, enquanto luz do mundo, sendo percebido pelo mundo, não porque nós brilhamos por conta própria, mas porque Deus ele brilha através de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o cristão verdadeiro, ele deve se comportar como uma pessoa que é essencialmente diferente. Ou seja, nós temos que ser diferentes, mas ser diferente não é ser desagradável. Ser diferente do mundo, no sentido do homem sem Deus, não é ser uma pessoa desagradável. O cristão, ele deve, quando eu falo ser agradável, não é agradável no sentido de fazer aquilo que o mundo quer, não nesse sentido, mas que o mundo possa sentir a necessidade da igreja. Assim como a maioria das pessoas não gosta ou de comida sem sal, ou se tiver de comer é por causa de uma patologia, da mesma forma que o sal ele faz diferença no alimento, é necessário que a igreja ela faça diferença no ambiente. Mas a diferença não é no sentido de ser desagradável, é no sentido de ser útil, de ser necessário ao ambiente. Então essa é a nossa responsabilidade enquanto igreja, que as pessoas elas sintam a nossa falta, que os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, colegas de escola, que as pessoas que nos cercam, elas sintam a nossa falta, elas percebam que nós somos importantes no ambiente, que de fato a nossa companhia seja uma companhia agradável. Eu penso nisso e eu vejo a responsabilidade tão grande que nós temos a responsabilidade de atrair pela diferença. Mas uma diferença que não significa ser desagradável. Ainda que o mundo ele vai na contramão do evangelho da igreja, mas o bom cristão, o verdadeiro cristão, deve ser aquele que as pessoas elas sejam atraídas para ele exatamente por aquilo que elas não têm. Que o cristão deve atrair o mundo por ser diferente. E a igreja ela deve ter muito cuidado para não incorrer no risco de estar querendo atrair as pessoas
exatamente sendo igual às pessoas. Não, nós vamos ficar e tentar imitar o mundo para que as pessoas se identifiquem conosco. Não. As pessoas que devem buscar a igreja, que devem vir para Cristo, elas devem vir atrás exatamente daquilo que elas não têm. Se elas estão em trevas, elas devem buscar a luz. Se elas não têm sabor, que elas busquem o sabor em Cristo. E a igreja tem essa responsabilidade de ser diferente, que não é ser desagradável, ser diferente, mas um diferente que atraia ao mundo, à humanidade sem Deus, que precisa do sabor do Evangelho e que precisa ser iluminada pela luz de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o cristão, tentando fechar aqui essa primeira parte da análise desses versos, o cristão ele tem essa responsabilidade de ser o sal da terra, mas também o texto ele diz: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o cristão, enquanto luz do mundo, ele vai ser essa luz do mundo pela conexão que ele tem com Cristo, que é o sol da justiça. Aí ele vai então iluminar esse mundo. Então nós, através do reflexo de Cristo, nós vamos causar uma diferença no mundo, nós vamos ser instrumentos de Deus, que Deus vai usar exatamente para propagar a luz da salvação de Cristo através do nosso testemunho, através da nossa vida, através de uma vida correta, de uma vida que esteja a serviço de Deus, para que o seu reino ele seja implantado no mundo. Então, e o texto aqui que nós lemos diz que nós não podemos esconder a luz debaixo do alqueire, mas se coloca no velador para iluminar toda a casa. Ou seja, a luz do cristão, ela não pode ser escondida. Nós somos chamados para brilhar. Você não pode esconder a sua identidade enquanto cristão. Você não é um agente secreto. O mundo tem que perceber. Onde você chegar, as trevas devem ser dissipadas exatamente por tua luz. Porque o texto ele deixa bem claro que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, tanto ser luz quanto ser sal da terra é exatamente por meio das nossas atitudes, das nossas obras, do nosso testemunho, da nossa ética, Deus ser glorificado, que as pessoas percebam que nós somos diferentes, porque Cristo nos transformou, nós temos uma nova vida, e agora enquanto sal, enquanto luz, que nós possamos atrair as pessoas para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, para fechar esse primeiro momento aqui de comentário, então o desafio da igreja é de ser luz e sal ao mesmo tempo, de um dado momento aparecer enquanto luz, em dado momento ser sentido enquanto sal da terra. Então é necessário que nós tenhamos o cuidado. Por quê? Porque é necessário uma sabedoria para que nós sejamos usados por Deus da maneira como Ele quer, da forma como Ele quer que nós sejamos usados, sem que com isso nós nos tornemos pessoas desagradáveis. Nós nos tornemos um tipo de cristãos, ou sejamos vistos como meros religiosos que discursa muito, mas que de fato não tem uma contribuição pontual para mudar o ambiente. Então, ser luz e ser sal ao mesmo tempo é um duplo desafio. Compete a você ter uma direção divina para saber quando é que Deus, num determinado momento, Ele quer te usar como luz. Dado momento ele quer te usar como sal no aspecto de dar sabor ou no aspecto de conservar, de fato mostrar que você é diferente. Então essa é a nossa responsabilidade e compete a cada um de nós termos o cuidado, porque não faz nenhum sentido o cristão, a igreja, que foi chamada por Deus, por Cristo, para ser sal e ser luz, não faz nenhum sentido as pessoas não perceberem em nós as propriedades divinas. Quando eu falo propriedade, falo do caráter de Cristo, a ética de Cristo. Não faz sentido nenhum eu entrar e sair num ambiente
e eu não ser percebido, não pelas minhas roupas necessariamente. É claro que o cristão, ele também, a roupa também fala muito no sentido daquilo que é decente, que é decoroso, mas no sentido de que o ambiente ele não seja influenciado pela minha presença. Então nós temos que nos preocupar se de fato nós estamos contribuindo como luz e como sal no ambiente no qual Deus nos colocou. Porque se caso nós não estejamos fazendo diferença no ambiente onde nós estamos, nós temos que rever o nosso conceito de cristão. Porque não é possível, como o texto ele deixou muito claro, não se esconde, no caso a luz, num lugar onde ninguém possa ver. Como o texto aqui ele deixa bem claro, não se pode esconder uma cidade que ela é edificada no monte. Se ela está no alto, ela não é escondida. Isso mostrando o quê? Que nós somos edificados no alto, somos edificados em Cristo, que a luz se coloca exatamente no velador, que é o lugar estratégico para iluminar a tua casa, toda a casa, melhor dizendo. Então ela não pode ser escondida. Da mesma forma, nós não podemos esconder a nossa identidade. Louvado seja o nome do Senhor. Indo para o comentário da lição, a introdução da lição nos apresenta. Nessa lição enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve exercer no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer diferença no lugar onde vivemos, aquilo que já sinalizei. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Com esta ilumina lugares no caso de trevas, com a luz. Com aquele que é o sal, tempera e conserva alimentos. Somos chamados a influenciar o mundo atual. Primeiro tópico da lição: o sal tempera e conserva. Aqui são os dois aspectos que o comentarista ele aborda aqui na lição, que é a função do sal enquanto tempero, enquanto um conservante, o que nós já falamos também. Primeiro subtópico, definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero, como remédio e como conservante. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra. Para a palavra halas, que é o substantivo neutro para sal. O primeiro significado é como tempero. Segundo, como uma substância fertilizante para a terra arável. O sal enquanto fertilizante. Terceiro, como substância que conserva os alimentos de deteriorar. E o quarto, ele é considerado sal, ele tem o aspecto, o sentido de sabedoria e graça no discurso. É a palavra temperada com sal. Então essa aqui é muito interessante, porque aqui fala que para aqueles que usam da palavra enquanto ensinador, enquanto pregador, a Bíblia diz que a nossa palavra ela tem que ser temperada com sal. E o sal aqui, o cristão tem a responsabilidade de ser o sal da terra. E dentro desse contexto aqui do grego halas, o sal tem o sentido de sabedoria. Então não é por acaso que a Bíblia diz que quem não tem sabedoria peça a Deus que o dá, que se deva buscar sabedoria, madrugar em busca da sabedoria, exatamente para que nós tenhamos sal na nossa vida. Para que a nossa palavra seja como um tempero, como um conservante, que falemos uma palavra que seja temperada com sal. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 2, a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois o alimento, na medida certa de sal, ele é saboroso. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente no mundo. Aquilo que eu falei, o sal, ele na maioria das vezes ele não aparece, mas sua presença é sentida. Outra função do sal é de preservar o alimento da deteriorização. Então nesse momento aqui, para preservar um alimento de se deteriorar, o sal aqui então ele tem que aparecer para conservar esse alimento. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se carnes esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Seria a forma de conservar essa carne. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois o cristão, como sal,
são, no caso, esfregados, nesse aspecto metafórico, num mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Ou seja, a igreja, no aspecto aí da conservação, ela tem que mostrar quem ela é. Ela tem que deixar bem demarcada a sua oposição ao pecado, ao mundo, à imundícia. Ela tem que deixar muito clara, ela tem que aparecer muito clara qual é a sua posição quanto ao pecado e tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus. O cristão como sal. Como cristãos devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor: vós sois o sal da terra, louvado seja Deus. O segundo tópico da lição é a luz ilumina lugares em trevas. O cristão agora como luz do mundo. Primeiro subtópico, conceito físico e metafórico no caso de luz. A luz procede dos corpos celestes, própria, no caso as estrelas, tem luz própria, refletida, no caso a lua, planetas, etc., que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus como luz do mundo, a Jesus, como nós já falamos, a palavra de Deus, ela é luz, lâmpada para os pés e luz para o caminho, e os discípulos de Cristo, que é exatamente aqueles que resplandecem a luz de Cristo, uma vez que aqueles que o seguem não andarão em trevas. Então esse é o conceito metafórico, a igreja, Deus, Cristo como luz, a palavra como sendo luz. O cristão como luz, nas palavras de Jesus, não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz, porque esse vós aqui fala do corpo de Cristo. Do corpo de Cristo, e aqueles que estão em Cristo necessariamente estão na luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos, melhor dizendo, atos de amor, de fé, manifestas na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. Ou seja, as bem-aventuranças, por exemplo, são manifestações da luz do cristão, do sal que é na vida do cristão. Aquelas bem-aventuranças, a mansidão, no caso a humildade, a dependência de Deus, a fome e a sede de justiça. Tudo isso vai demonstrar a nossa luz para diante do mundo. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 3. A luz em lugares de trevas. Quanto mais um lugar for escuro, mais é a possibilidade, mais oportunidade a luz tem de brilhar. Grave isso. Quanto mais escuro for o ambiente, a situação, o meio que você vive, mais oportunidade você tem de brilhar. É a luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida, é espalhar, é espelhar, espraiar Cristo por meio da sua própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter a sua vida como pela própria força, ou seja, o crente não tem luz própria. Isso aqui é muito interessante, você não pode brilhar por conta própria. Eu acho isso aqui muito interessante, nós já falamos sobre isso. O cristão não pode manter a sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo
que o fortalece, que o ilumina. Ou seja, nós temos que ter consciência que o nosso brilho, ele é advindo de Cristo. Se Cristo não brilhar em nós, nós não podemos brilhar no mundo. Daí há uma poesia evangélica que diz: brilha em mim, Senhor. Então, que nós possamos pedir ao Senhor que Ele venha brilhar na nossa vida, para que a nossa luz ela possa resplandecer naqueles que estão nas trevas. E o terceiro e último tópico da lição: discípulos que influenciam. Ou seja, nós somos chamados, uma vez chamados para ser sal e para ser luz, é necessariamente de se entender que nós somos chamados para influenciar. Primeiro subtópico, sendo sal. O sal não aparece, pois atua, no caso, geralmente o sal não aparece, vamos fazer essa ressalva, pois atua de maneira oculta e silenciosa, no aspecto do tempero. Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o nosso homem interior. Então nós mesmos temos que ter cuidado que o próprio Cristo apareça e não nós mesmos. O próprio João Batista diz o quê? Que ele cresça, que eu diminua. O próprio Paulo falava isso. O próprio João dizia que ele não era digno de desatar as correias das sandálias de Cristo. Tudo demonstrando que Cristo é que tem que aparecer em nós, enquanto nós nos diminuímos e possamos renovar o nosso homem interior. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, o cristão precisa ser, essa mensagem ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, nosso testemunho não será titubeante. Assim o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Ou seja, se Cristo de fato ele já tiver sido gerado em nós, se nós tivermos sal em nossa própria vida, nós então poderemos sair do saleiro para poder então exercer o nosso papel de sal da terra. Sendo luz, o subtópico 2. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, na faculdade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz como um Deus na luz está. Então, se nós de fato servimos a Deus, se andarmos na luz como Deus, como Cristo na luz está, nós temos então comunhão com Ele, mas é necessário que nós tenhamos essa consciência, que formos chamados para andar na luz. Porque se o nosso caminho não é luz, haverá trevas, e enquanto treva nós não estaremos expressando a vida de Cristo na nossa vida. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é luz e reflete isso na sua palavra. Então o caminho de Deus é luz, e essa luz é que reflete isso sob a sua palavra. A influência cristã é o terceiro e último subtópico. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro. Ou seja, o sal que é em nós, a luz que é em nós, é exatamente o Espírito Santo, a manifestação de Deus na nossa vida. Somos apenas vasos de barro. Não temos luz por conta própria, não temos sal por conta própria, mas é Cristo quem dá sabor à nossa vida. É a luz de Deus que é refletida em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo disse que temos um tesouro em vaso de barro. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. O Evangelho, que é exatamente aquele que traz a luz e o sal para a vida do homem. É o poder de Deus para transformar o homem. Nós devemos portá-la, no caso, essa verdade que é o Evangelho, esse tesouro, essa verdade, nós devemos portá-la como uma bandeira num mundo que está inteiramente no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa, como se ele, por conta própria, pudesse fazer algo pelo mundo. Não, o que nós fizermos, na verdade, é Cristo em nós. Seremos apenas instrumentos, candeias que vão expressar a luz de Cristo. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é de um embaixador de uma pátria, ou seja, alguém que está em nome de outro, cuja referências são a longanimidade. As referências desses embaixadores de Cristo é a longanimidade, a mansidão, a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo: veja prudentemente como andeis.
cristão ele deve ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que nós estamos cercados por testemunhas. E é necessário que nós tenhamos cuidado, porque o mundo ele precisa ver em nós a luz, precisa ver em nós o sal. E é necessário que a gente venha cumprir com o papel, com a função para a qual nós somos chamados. E a conclusão da lição: neste mundo, dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência do servo de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Mas também é preciso lembrar de que, sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Isso aqui é muito, muito importante. Se nós não dermos um bom testemunho, as pessoas não nos levarão a sério. Se não nos levar a sério, também não levarão a mensagem que nós pregamos, o Evangelho. Daí nós temos muito cuidado para que o nosso testemunho não esteja indo de encontro, não esteja trazendo um depoimento contra aquilo que nós pregamos. Temos que viver aquilo que pregamos ou pregar aquilo que vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos, se nós fizermos assim, o nosso papel de sal da terra e de luz do mundo. Que Deus, ele de fato nos ajude, nos abençoe e que nós possamos entender quão grande é a nossa responsabilidade nesse mundo diante de Deus, em ser o sal da terra e ser a luz do mundo. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus ele fale ao teu coração de uma maneira poderosa e que cada um de nós possamos estar buscando, perseguindo, viver uma vida segundo os padrões da palavra de Deus. Um grande abraço, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.